Fala galera, tudo bem? Olha só, essa semana eu participei de uma live discutindo as implicações penais relativas à pandemia do novo coronavírus. E durante essa discussão, algumas pessoas que se faziam presente e assistiam essa discussão me indagaram a respeito do crime de desacato. O crime de desacato ainda é crime? O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal e intitula crime a conduta de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Para entender esse cenário, é necessário fazermos um estudo evolutivo, temporal, para entendermos essa discussão que repousa a respeito da tipicidade do crime de desacato. Isto porque, em 2016, em 15 de dezembro de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua quinta turma, no recurso especial número 164-0084, decidiu que o crime de desacato não seria mais considerado como crime e afastou naquele habeas corpus a tipicidade penal da conduta de desacatar funcionário público. E quais os fundamentos que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça utilizou? Primeiro, baseou-se em um controle de convencionalidade, atrelado à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, entendendo assim que, em razão desse tratado internacional, desacatar funcionário público não era mais crime, diante da garantia do direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. E, portanto, a conduta prevista no artigo 331 do Código Penal não mais tinha conformidade com esse tratado internacional que foi incorporado em nosso ordenamento jurídico como norma constitucional por versar sobre direitos humanos. Todavia, essa decisão da quinta turma se tomou de forma isolada no recurso especial 164-0084, tá? E não teve efeito vinculante. O que se mostra que, a despeito da decisão do Superior Tribunal de Justiça, não houve julgamento da inconstitucionalidade ou não recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. Mas vamos dizer assim, se mesmo tivesse sido esse o entendimento decisório da Suprema Corte, a ofensa ao funcionário público, o menosprezo, o desacato, o distrato, a ofensa ao servidor público, a despeito de não se caracterizar como entendia o STJ, crime de desacato, mas o servidor público, acima de tudo, é uma pessoa e, considerado em suas individualidades, vai ter alguns direitos preservados, dentre eles a honra. Tá? Então, a despeito de não configurar, segundo esse primeiro entendimento do STJ, de não configurar desacato, poderia ser caracterizado outra modalidade delituosa. Tá? Só que o mesmo Superior Tribunal de Justiça, já em 2017, meses depois, em julgamento da sua terceira sessão, que reúne a quinta e a sexta turma criminal, em julgamento do habeas corpus 379-269, no dia 24 de maio de 2017, entendeu que o crime de desacato é crime, mantendo a sua tipicidade penal. E quais os fundamentos? E os óbvios fundamentos? Primeiro,
que o direito à liberdade de expressão e pensamento não é absoluto. Não é absoluto. O próprio ordenamento jurídico se encarrega de estabelecer uma limitação para não acabar violando de outro direito. E segundo, que os atos da Comissão Internacional sobre Direitos Humanos, aplicando o Pacto de São José da Costa Rica, não tem efeito vinculante, não é determinante no ordenamento jurídico brasileiro. E se tivesse uma decisão, não teria força obrigatória no Brasil. E não só por isso, porque a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos ainda não se pronunciou sobre o crime de desacato no Brasil, tá? E por fim, em 2018, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se pronunciar também sobre a mesma temática. E no julgado do dia 15 de março de 2018, em decisão monocrática do ministro decano Celso de Mello, o Supremo decidiu que desacatar funcionário público continua sendo crime. Continua sendo crime. Porque nunca deixou de o ser. Porque o direito à liberdade de expressão e de pensamento não é absoluto. E o funcionalismo público como um todo, a partir do momento da tipificação de proteção com o artigo 331, merece a devida salvaguarda. E a sua violação gerará a configuração do crime. Ok? Então, e professor Yasla, e atualmente, é crime ou não é crime? Olha, o desacato nunca deixou de ser crime. Vocês podem até ter sido levados a erro pela massificação midiática, quando da decisão da quinta turma se estabeleceu que o desacato deixou de ser crime, quando na verdade era uma decisão isolada para aquele caso. Ou que depois, na decisão da terceira sessão do próprio STJ, o desacato voltou a ser crime. Não é assim a interpretação jurídica a ser feita. Na verdade, o desacato nunca deixou de ser crime. Isto porque, para deixar de ser crime, primeiro, tinha que ser revogado através de lei, que não foi o caso. Ou segundo, uma declaração em controle concentrado de constitucionalidade, determinando a sua não recepção pela Constituição Federal, que também não foi o caso. De modo que desacato continua a ser crime, previsto no artigo 331 do Código Penal de aplicabilidade total e completa. Tá ok? Então nos acompanhem, siga-nos no Instagram e se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Yasla Almeida. Então, até a próxima e não esqueçam, penal é fácil demais. Até a próxima, galera!